Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Levítico, capítulo... Glória a Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 11. Glória a Jesus. Você está abençoado hoje, irmão? Amém? Graças a Deus. Levítico, capítulo 19, versículo 11. Nos diz o seguinte: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Amém? Fale de novo com o Senhor. Querido Deus, obrigada, Senhor, mais uma vez eu te agradeço por esta noite, porque estamos aqui. Obrigada, Senhor, e eu peço que o Senhor venha nos cobrir com o sangue do Senhor Jesus. Cobre-nos, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos com o teu sangue, Jesus. Cobre a tua casa, o teu louvor, o teu altar. Cobre-nos, Senhor Jesus, com o teu sangue e nos ensina a tua palavra. Querido Deus, vem me usar, que não seja eu falando, mas o Senhor. Que o seu Espírito Santo esteja falando diretamente a cada um que aqui está, Pai. Fica conosco, que eu diminua e desapareça, mas que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem, então, hoje, como eu falei para vocês as outras terças, nós vamos estar falando de mais um pecado, né? Nesta série, a respeito de pecados. Então, semana passada foi sobre a soberba. E hoje vamos falar então sobre a mentira, que são pecados que Deus abomina, que Deus odeia. E como nós lemos ali então, eu vou repetir o versículo. Deus falando assim em Levítico 19, 11. Não furtareis. Aqui esse não furtareis é um outro pecado que nós também vamos falar, né? Um outro dia. Mas o que nós queremos aqui hoje, então, é isso aqui, ó. Nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Amém? Então, veja só o que a palavra do Senhor nos ensina. Como nós já falamos, então, que existem pecados mais sérios que outros, tudo que nós fazemos de errado é pecado. Mas na terça-feira retrasada, então, quando eu expliquei sobre pecado, eu falei que diante de Deus existem alguns pecados mais graves que outros, né? E semana passada, então, eu expliquei sobre a soberba, que Deus abomina o soberbo. Deus odeia a soberba, ou o orgulho, né, que é a mesma coisa. E que, como nos dizem Provérbios, a soberba precede a ruína, ou seja, aquela pessoa que é orgulhosa, que é soberba, que é arrogante, vai cair em ruína. Isso é a Bíblia quem diz, é a Bíblia quem afirma, é a palavra de Deus. Então a pessoa soberba vai cair em ruína. E o soberbo, eu também expliquei para vocês que o pecado da soberba, ele traz os outros, né? Os outros pecados. E nessa série, então, esse de hoje que eu vou falar sobre a mentira é justamente o pecado que veio depois da soberba. Que eu expliquei para os irmãos naquela primeira terça que o que fez
o anjo deixar de ser anjo e se transformar em diabo foi a soberba, né? Os irmãos lembram? Amém? Então a soberba foi o pecado, vamos dizer assim, o primeiro. E depois, nós temos que falar de novo nesse mesmo assunto lá do início, da criação de Adão e Eva, da queda, porque foi ali que começou tudo. Então depois que veio a soberba, né, que Deus não criou o diabo, né, irmãos? Deus não cria o mal. Deus criou um anjo bom, bonito, perfeito, mas ele se encheu de soberba e daí ele mesmo se transformou então no nosso inimigo, que é Satanás. E depois disso então veio a mentira. Por quê? Porque agora já como Satanás, então, não mais como anjo, mas já como Satanás, ele mentiu para Eva e Eva acreditou na mentira. Então, soberba, mentira. E existem duas coisas muito sérias que o diabo usa para fazer o mal para as pessoas. O que é? É o medo e o engano. Então, eu já preguei aqui faz muito tempo, mas eu já ensinei aqui a respeito do medo, acho que vou voltar a pregar, quem sabe depois dessa série sobre o pecado, eu fale de novo sobre isso. Mas o medo é uma grande arma que o diabo usa para atingir as pessoas e para destruir as pessoas. Porque uma pessoa com medo não reage, né? E não usa de fé. Então é uma arma que o diabo usa, é o medo. E a outra arma então é o engano. Quer ver? Nós podemos ver, abra a tua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 3. Lá no início então, né, quando aconteceu a queda, né, o pecado de Adão. Vamos ler então Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim, ó: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então o que aconteceu aqui, irmãos? Aqui Satanás usou do engano. Eva foi enganada por Satanás. E aí ela comeu do fruto, deu o fruto para Adão, Adão comeu e pecou. Porque a Bíblia nos fala a respeito do pecado de Adão, não de Eva. Eva foi enganada, pecou, mas ela foi enganada e o Adão podia ter dito não. Ele podia dizer não, eu não vou comer. Mas ele não disse. Então, a Bíblia trata como o pecado de Adão, a queda do homem. Mas como que aconteceu então esse engano? Eu falei para vocês que o diabo usa essas duas armas, o medo e o engano. E ele começou aqui justamente com o engano, ele enganou Eva. Porque ele, né, conversando com Eva, através da serpente, né, que chamou a atenção da Eva, ele disse assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui ele já começou o engano, porque Deus não tinha proibido Adão e Eva de comer das outras árvores. Ele tinha proibido de comer apenas de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele disse aqui,
Deus proibiu de comer de todas as árvores do jardim? Ele fez uma pergunta já induzindo Eva ao engano. E ela respondeu, vou usar as minhas palavras agora só, usando as mesmas, né, no mesmo sentido que ela respondeu. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então ela disse assim, não, Deus não nos proibiu de comer de todas as árvores. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Olha como Eva aqui já estava induzida ao engano. Porque, na verdade, ela aumentou o que Deus tinha falado. Deus não tinha dito que eles não podiam tocar na árvore. Deus tinha dito apenas que eles não poderiam comer o fruto daquela árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. E a Eva, então, já disse aqui para Satanás, não, Deus não nos proibiu de comer das outras árvores. Ele não tinha proibido mesmo. Mas ela disse, só que ele falou que desta árvore específica que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis, nem tocareis nele. Mas Deus não tinha dito para eles não tocar. Ela aumentou. Né? Então ela já estava enganada. Para que não morrais. E Deus não disse assim também. Ele disse, no dia que vocês comer, com certeza vocês vão morrer. Então a Eva modificou as palavras de Deus, porque já estava sobre o engano. Aí o diabo, como é astuto, né? Ele é inteligente, ele respondeu assim, é certo que não morrereis. Então aqui ele estava completando o seu engano sobre a vida da Eva. É certo que não morrereis. Mas Deus tinha dito, vocês vão morrer. No dia que vocês comer, vocês vão morrer. E Satanás disse, é certo que não morrereis. E Eva acreditou, então Eva foi enganada. Ele usou do engano para conseguir fazer Eva desobedecer a Deus. Então o engano trouxe o quê? A mentira. A soberba trouxe o engano trouxe a mentira. Estão entendendo, irmãos, a sequência? Então, olha só. Quando Eva, então, acreditou no engano de Satanás, na mentira de Satanás, ela comeu e deu o fruto para o Adão. Adão podia ter dito não, mas ele não rejeitou. Então, por isso a Bíblia chama de pecado do Adão, a queda do homem. E daí então nós podemos entender que aqui começou a mentira. E por isso que Deus abomina tanto a mentira. Porque o que significa que Deus abomina? É que Deus odeia. Você pode dizer assim, mas pastora, Deus odeia? Deus não é amor? Deus é amor. Mas Ele odeia o pecado. Entendido isso, irmãos? Ele odeia o pecado. Então aqui começou a mentira. E para nós entendermos então bem o assunto de hoje, temos que entender o que é mentira. Então mentira é tudo aquilo que está baseado no engano. Mentira é tudo que vai contra a verdade. Não é? Vocês concordam comigo? Mentira é tudo que vai contra a verdade. Tem uma doença, que é um transtorno psicológico, que é conhecido como mitomania. Mitomania, o que é isso? É um transtorno psicológico que faz com que a pessoa minta em excesso. A pessoa que mente, não estou dizendo que todas as mentiras são por causa deste transtorno psicológico, mas aquela pessoa que mente, e aquilo vai se tornando uma bola de neve que vai aumentando, porque ele precisa de uma outra mentira para confirmar a primeira mentira, e assim vai. Então são pessoas que têm esse transtorno psicológico chamado de mitomania, que tem a característica de viver mentindo. Viver mentindo.
E a mentira é um pecado muito grave. E aí você pode dizer assim, mas pastora, você falou que existe pecadinhos e pecadões, né? É verdade. Pecados mais sérios diante de Deus. Que eu dei o exemplo ainda, por exemplo, você pecar porque de vez em quando você deixa escapar um palavrão. É pecado, porque da nossa boca a palavra de Deus diz que não deve sair nenhuma palavra torpe. O que é isso? Palavra suja, vergonhosa, imunda, que da nossa boca deve sair apenas louvor a Deus. Então falar um palavrão é pecado? É pecado. Mas só estou usando aqui para você entender que existem pecados mais sérios que outros. Então, você falar um palavrão não é um pecado tão sério diante de Deus quanto você matar uma pessoa ou quanto você roubar, né? Ficou entendido, irmãos? Então, por isso existem pecadinhos e pecadões, mas pecado é pecado, todo pecado afasta a pessoa de Deus. Só que tem alguns mais sérios. Mas, quando se trata de mentira, olha só, a mentira, não existe mentirinha ou mentirão. A mentira é mentira. Entendido isso? Então, toda mentira é séria, porque veio pelo engano. O engano veio pela soberba. E a pessoa que é soberba geralmente é mentirosa, porque ela não tem capacidade de admitir que está errado, porque o orgulho do coração não permite que admita que está errado. Então, veja só, mentira é tudo que vai contra a verdade. E uma mentirinha deste tamanho, ou um mentirão deste tamanhão, é pecado, a mesma coisa. Porque é mentira. Aí tem pessoas que dizem assim, não, mas foi só uma mentirinha santa. Não existe mentirinha santa, irmãos. Não existe. A mesma coisa da fofoca santa, não existe fofoca santa. A gente fala de vez em quando para brincar, né? Há uma fofoquinha santa, mas não existe. Fofoca também é pecado. Então assim, ó, a mentira, toda ela é muito séria, porque você pode falar uma mentirinha pequenininha, mas que de repente essa mentirinha pequenininha vai se transformar numa mentira de proporção muito maior, porque para sustentar a mentirinha você vai ter que fazer mentiras maiores. Ficou entendido isso? Então mentira é mentira. É pecado diante de Deus e afasta a pessoa de Deus. Porque uma das características da mentira é que a mentira destrói relacionamentos. O que é isso? Tanto o relacionamento do ser humano com Deus, quanto o relacionamento de pessoas com pessoas, né? Por quê? Porque quando você descobre que alguém usa de mentira, você acaba ficando como que, vamos dizer assim, se protegendo contra as palavras daquela pessoa que você descobriu que é mentiroso. Entendido isso, irmãos? Então destrói relacionamentos. Destrói relacionamentos. E destruindo relacionamentos, separa a pessoa de Deus e separa as próprias pessoas. Entendido? Amém? Então, guarde bem isso no teu coração. Toda mentira é pecado. E como toda mentira é pecado, a pessoa mentirosa, olha só bem o detalhe. A pessoa que mente, ela tem mais trabalho para mentir do que para falar a verdade. Como assim? Porque para a pessoa mentir, ela precisa inventar uma história. Ela precisa criar uma situação em cima de determinado assunto para fazer com que as pessoas acreditem nele ou nela. Então, olha só, a pessoa tem mais dificuldade para mentir do que para falar a verdade. Entendido? Quando a pessoa cria uma mentira, para ela manter aquela mentira,
ela vai ter que guardar bem na cabeça o que ela falou. Porque senão a outra vez que ela for falar, ela já esqueceu daquilo. E daí vai dizer, não posso falar diferente, já falei, agora tem que sustentar a mentira. Então tem mais trabalho, porque a pessoa vai ter mais trabalho em guardar o que ela falou, que era mentira, porque não vai poder esquecer do que falou, porque senão depois as pessoas vão descobrir que era mentira. Meio confuso, mas deu de entender? Deu de entender? Então veja só, a pessoa mentirosa tem mais trabalho para mentir do que para trazer a verdade, do que para falar a verdade. Pois precisa inventar a mentira e depois lembrar o que falou para sustentá-la. Então esse é um problema. Porque quando a pessoa fala a verdade, ela sabe, a verdade aconteceu. Então ela está sabendo o que aconteceu. Ela não precisa inventar. Uma outra coisa que a mentira provoca é que a própria pessoa que mente é a mais enganada. A própria pessoa que mente é a mais enganada. Por quê? Porque ela acaba acreditando nas suas próprias mentiras. Como assim? Se eu falei uma coisa que é mentira, de tanto eu falar, eu vou achar que aquilo já se tornou verdade na minha vida. Então a pessoa mais enganada é a pessoa que mente. Ela pode pensar que está enganando todo mundo, mas a pessoa mais enganada é ela mesma. Entendido, irmãos? Amém? Aí então podemos entender assim também, por que as pessoas mentem? Pelo pecado, entrar pela soberba, então a gente já pode entender que a pessoa soberba vai se tornar também uma pessoa mentirosa. Mas alguns, vamos dizer assim, que nem só os soberbos mentem. Pode acontecer de uma pessoa que não é soberba mentir. Por quê? Porque as pessoas que mentem são pessoas insatisfeitas consigo mesmas. Como assim? Alguns não estão contentes com o que têm ou com o que são. Lembram da mensagem do orgulho, que era o ser, o ter e o saber? Então, as pessoas mentirosas não estão muitas vezes satisfeitas com o que têm, nem com o que são e nem com o que sabem. Então acabam mentindo para criar uma realidade que não existe. Por exemplo, se a pessoa não é satisfeita com o que ela tem, aí ela encontra um que não conhece a vida dela mais próximo, não sabe o que ela tem. Ela pode ter uma coisa, o carro do ano, ela pode ter tudo o que ela deseja, mas se ela não está satisfeita com aquilo, ela vai mentir que tem mais para aquela pessoa que não conhece ela. Entendido? Por exemplo, encontrou alguém, conversou com alguém. Eu tenho um avião, eu tenho um iate, eu tenho... Mas por quê? Porque não está satisfeito com aquilo que tem. Então, cria uma realidade que não existe. E ela mesma é a pessoa enganada. Então, a pessoa que mente, geralmente não está satisfeito com a própria vida que leva, com a vida que tem, e mente para criar uma situação diferente. E essa situação diferente prende a pessoa. Porque é a pessoa que mente que fica presa na própria mentira. E uma pessoa presa na própria mentira sofre. Por que sofre? Primeiro porque é pecado, vai afastar de Deus, está longe de Deus, a pessoa que se afasta de Deus sofre. Mas vai sofrer por aquilo que eu já falei antes ali. Ela vai ter sempre que lembrar o que falou na mentira para não se desmentir. Entendido, irmãos? É uma coisa meia... É diabólico mesmo a mentira, né? Então veja só. A pessoa não está satisfeita com a própria vida. E tem também um detalhe
É um ditado do mundo, né, que diz que a mentira tem perna curta. Vocês com certeza já ouviram esse ditado, que a mentira tem perna curta. O que significa isso? Ter perna curta quer dizer que um dia vai ser descoberto. Que um dia descobre. E isso a palavra do Senhor nos fala, fala em Marcos e em Lucas, mas vamos ler apenas Marcos. Abrem Marcos capítulo 4, versículo 22. Marcos 4, 22. Fala também, se tu quiser anotar para ler depois, em Lucas 8, 17 e em Lucas 12, 2. Mas vamos ler Marcos. Marcos 4, 22, que nos diz assim. Olha o que diz. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. A palavra de Deus está nos dizendo, então, o que esse ditado do mundo diz, que a mentira tem perna curta. Ou seja, um dia vai ser descoberto. Não existe nada que a pessoa fale ou faça em oculto que um dia não apareça a verdade. Entendido, irmãos? Então, olhe só, a mentira tem perna curta. É um ditado do mundo, mas é um ditado correto. Porque a Bíblia diz que tudo um dia vai ser revelado. E um detalhe interessante, já que falamos agora de ditado do mundo, vocês sabem que no dia 1º de abril o mundo comemora o dia da mentira, né? Não é verdade? É verdade que o dia da mentira é dia 1º de abril? E que nós cristãos não podemos fazer isso, irmãos. Porque cristão não pode viver nunca na mentira. Então, pastora, mas é só brincadeira, é só para brincar com a família, com o amigo, no dia 1º de abril eu conto uma mentira. Não, não pode. Não podemos falar mentira. O mundo tem o 1º de abril como um dia da mentira, mas eu não vou falar agora, explicar bem sobre esse assunto, mas eu vou só te levar a pensar sobre isso. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, que nós vamos comemorar agora, terça-feira que vem, né? O Natal. Mas, na verdade, não foi em dezembro que Jesus nasceu. Os estudos da Bíblia nos informam, nos dão a entender que foi entre final de março e início de abril. Então, vamos pensar um pouquinho. Por que o diabo instituiu justamente o 1º de abril como dia da mentira? Não estou afirmando, mas é uma possibilidade de que tenha sido feito esse 1º de abril. É claro que tem a história do mundo, do porquê do 1º de abril. Mas olhando para o mundo espiritual, nós podemos entender isso. Para que o diabo ia querer que o dia 1º de abril fosse o dia intitulado como o dia da mentira? Será que não foi o dia que a verdade nasceu no mundo? Jesus? Então vamos parar um pouquinho e pensar. Eu não estou afirmando isso para você. É uma possibilidade. Mas mesmo que não seja isso, para o cristão não pode existir dia da mentira. Porque nós temos que viver sempre na verdade. Amém? Então, se você já fez isso, né? Deve de ter feito mesmo antes de se converter. Mas agora não faz mais. Amém, irmãos? Dia 1º de abril tem que ser um dia abençoado por Deus, assim como todos os outros dias. Então nós entendemos que a serpente, né, Satanás, ela usou a mentira para enganar Eva. E que de lá para cá, irmãos, a mentira é usada assim. Podemos dizer que o pecado da mentira é o pecado mais comum hoje em dia no mundo. Porque dizem assim, é uma mentirinha, não tem maldade. Outros dizem assim, não, eu menti
para evitar um problema maior, porque se eu falasse a verdade, o problema ia ser maior. Eu menti para não preocupar as outras pessoas com alguma coisa errada que eu fiz. Não pode ser assim, de jeito nenhum. Porque cristão, se você se decidiu por servir a Jesus, quem se decide por servir a Jesus tem que abandonar a mentira. De vez. Porque senão não é cristão. Então não existe essa de dizer só uma mentirinha. Eu vou contar só a metade da verdade. Contar a metade da verdade é mentira também. Porque está escondendo, camuflando, enganando. Olha como a palavra, o engano, a mentira, ela está fixada no engano. Então, se você engana uma pessoa com uma mentira, se você engana com uma meia-verdade, se você omite a verdade, é mentira. E mentira é o quê? Pecado. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, por isso que nós não devemos usar da mentira. Fale sempre a verdade. Porque a verdade pode causar algum problema na hora, mas é o mais correto a se fazer. Tem uma frase que eu gosto de falar sempre, que é assim: a verdade dói, mas liberta. Então, se você não quer sofrer na vida, não minta. Fale a verdade. Não importa se é uma mentirinha ou uma mentirona. É mentira, é pecado. Fale a verdade. Vamos ler, nós já lemos o Levítico. Então vamos ler também Êxodo capítulo 20, que é os 10 mandamentos. Olha só, nos 10 mandamentos, Deus também condenou a mentira. Então Êxodo 20, versículo 16. Diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí você pode dizer, pastora, mas aqui Deus não está falando de mentira, está falando de falso testemunho. Falso testemunho é mentira. Deus só usou outra palavra para falar o mesmo assunto. Então, falso testemunho é mentira. E Deus está dizendo, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Ou seja, você não vai mentir contra o teu próximo. Você não vai inventar alguma coisa para prejudicar teu próximo. Você não vai mentir. É isso que está falando aqui nos 10 mandamentos. Amém, irmãos? Outro versículo. Abra agora em João 14, 6. Nós vamos ler alguns versículos hoje, porque o assunto pede bastante leitura sobre isso. Isso que eu ainda não estou lendo todos os versículos que falam de mentira. Só alguns. João 14, 6. Diz assim, respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então olhe bem o detalhe, Jesus está falando aqui que Ele é a verdade. E se Jesus é a verdade, como Ele realmente é, Ele nos fala também a respeito da mentira em João 8,44. Olhe bem, a verdade, que é Jesus, falando sobre a mentira. João 8,44. Essa palavra de Jesus aqui, realmente ela é dura, ela é pesada. Mas é a verdade. Então, como eu falei antes, a verdade dói, mas liberta. Olha o que é que Jesus disse aqui, João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, Jesus falando do diabo aqui, ele foi homicida desde o princípio,
e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, quem é o pai da mentira? É o diabo. A pessoa que mente se faz filho do diabo. Porque como Jesus é a verdade, que nós lemos ali, agora pouco em João 14,6, que Jesus é a verdade. Olhe bem o detalhe. Jesus não é uma verdade. Ele é a verdade. A única verdade é Jesus. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o caminho. Então Jesus é o caminho, não é um dos caminhos. E ele é a vida. Tá, irmãos? Então, a gente vê nos carros, assim, muitos adesivos que dizem: água é vida, árvore é vida. Não. Pode ser, fazer parte da vida, mas a vida verdadeira é Jesus. Jesus é o único caminho que leva ao Pai, que leva à salvação. Então, ele é o caminho. E como ele é a verdade, não é uma das verdades. Existe uma verdade, Jesus. Então, Jesus, sendo a verdade, ele mostrou quem é o pai da mentira. E o pai da mentira é Satanás. Então, por isso, Jesus disse ali, ó: vós sois do diabo, que é vosso pai. Que é uma coisa dura de se ouvir, uma coisa pesada de se ouvir. Então, quem mente... Ah, pastora, mas eu menti, hoje eu ainda menti. Então se arrepende e prometa para Deus que você nunca mais vai fazer isso. Fale a verdade, porque senão, olha só, é Jesus falando, irmãos, não sou eu. Eu não estou inventando nada. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Então, quando a pessoa fala mentira, está falando do que o pai da pessoa lhe ensinou, que foi a mentira. Ficou entendido? Olha só, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então, a mentira vem para a pessoa, muitas vezes a pessoa não consegue resistir, porque é um desejo mais forte do que ela. Por quê? Porque é o desejo de Satanás que está agindo na vida da pessoa, para a pessoa mentir. Entendido, irmãos? E Jesus disse, ó, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo, irmãos, eu já falei isso várias vezes aqui, também já falei no estudo bíblico, o diabo nunca criou nada, nunca. Por isso ele nos odeia tanto, porque nós como seres humanos, Deus nos deu capacidade de criar coisas, inventar coisas, fazer coisas. Né? Por exemplo, alguém fez esse copo aqui, recebeu a inteligência de Deus e fez um copo. Fez papel, fez esse púlpito aqui. Então, Deus deu inteligência para a pessoa. O ser humano, ó, faz as cadeiras aí que você está sentado, faz o microfone que eu estou falando. Por quê? Porque Deus deu capacidade para o ser humano de criar as coisas. Mas o diabo nunca criou nada. Por isso é um dos motivos que ele nos odeia tanto. Porque ele queria ter essa capacidade de criar. Mas a única coisa que ele criou foi a mentira. Só. E só para incomodar também, né? Ele não criou nunca nada de bom. Então, o que o diabo fez? A mentira. Ele é pai da mentira. E por isso nós devemos fugir da mentira. Ah, pastora, mas se eu falar a verdade, a situação para o meu lado vai complicar. Aguente. Fale a verdade. É melhor do que você estar obedecendo o diabo. Estar se tornando filho do diabo. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então, olha só. E uma característica também das pessoas que mentem. Sabe o que é, irmãos? É a covardia. A pessoa que mente é covarde. Ai, pastora, não fale isso. Eu já menti, pastora. Não, você pode ter mentido. Né? Por alguma razão, sei lá, você mentiu, mas você não vive na mentira. Então você mentiu, confesse a Deus, peça perdão, Deus vai te perdoar.
em nome de Jesus. Mas eu estou dizendo aqui que aquela pessoa que vive na mentira, que é aquela que tem, né, em alguns casos, a mitomania, que é aquele distúrbio psicológico que faz mentir, as pessoas então que vivem na mentira são covardes. Ah, mas por que são covardes? Porque elas não têm coragem de viver a verdade. Olha bem como é complicado. A pessoa não tem coragem de enfrentar os problemas. Então, para tentar melhorar a situação dela, ela mente. Amém? Então, lembre bem disso. Uma pessoa que vive mentindo é uma pessoa covarde. Por quê? Porque não tem coragem de enfrentar os problemas e mente para fugir deles. Quer ver? Vamos ver Apocalipse. Abra aí em Apocalipse. Capítulo 20. 21. Capítulo 21, versículo 8. Aqui nesse versículo de Apocalipse, irmãos, é uma coisa tão séria, que tem 2 castigos aqui, 2 condenações, para esse assunto que nós estamos falando. Por quê? Porque, olha o que diz o versículo. Quanto, porém, aos covardes, o que é que nós acabamos de falar? Que a pessoa que vive mentindo é covarde porque não tem coragem de viver, enfrentar os problemas. Então, mente para se escapar dos problemas. Mas, diz aqui, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, ou seja, vai ser condenado, não vai ser salvo, vai ser condenado ao lago de fogo, quer dizer, eternamente, sem de lá nunca mais sair, só sofrendo. Por quê? Porque foi covarde e mentiroso. É claro que aqui tem os outros pecados que nós não vamos falar agora, mas então estamos evidenciando aqui os covardes e os mentirosos. Porque o mentiroso é covarde também. Então, olha só, tem castigo para a pessoa mentirosa? Tem. Qual é? Passar a eternidade no lago de fogo, sofrendo. Sempre. Sem de lá nunca mais sair. Então, não minta, irmãos. Não minta. Aguente a verdade. Ah, mas vai me causar problema. A mentira vai te causar problema maior se você não mudar de vida enquanto está aqui, porque o teu problema maior depois vai ser na eternidade, para sempre sofrendo longe de Jesus. Entendido? Então, por isso que Deus abomina tanto a mentira. Deus detesta a mentira, porque foi com a mentira que começou tudo lá quando Eva foi enganada. E porque Ele sabe que os mentirosos vão para o lago de fogo. Então Ele está dizendo para você, não minta meu filho, não minta minha filha, porque senão o teu castigo vai ser esse. Entendido? Vamos ler mais um versículo aqui. Como eu digo sempre nas minhas mensagens, tem solução? Então eu posso dizer, tem solução para o mentiroso? Vamos ver se tem solução? João 8:32. João 8:32. Diz assim, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quem que é a verdade? Jesus. Então, e conhecereis a verdade. Aqui nós podemos dizer assim, aquele que conhece a Jesus, Jesus vai libertar. Conhecer a Jesus não é só ouvir falar de Jesus, irmãos. É obedecer.
A pessoa que conhece Jesus, obedece Jesus. Então, se está dizendo, e conhecereis a verdade vos libertará, é porque Jesus tem poder para libertar o mentiroso das mentiras. Então, tem solução para o mentiroso não ir para o lago de fogo? Tem. Qual é? Conhecer, se aproximar, obedecer mais Jesus e parar de mentir. Se não parar de mentir, o castigo que a Bíblia nos diz é o lago de fogo. Mas só uma mentirinha, pastora. Deus vai condenar alguém no lago de fogo por causa de uma mentirinha? Olha o que uma mentirinha fez com a raça humana. Quando o diabo disse para Eva que ela não ia morrer se comesse o fruto. Olha o que aconteceu com toda a raça humana, o que acontece conosco hoje. Porque nós somos descendentes deles, Adão e Eva. Então, a mentira tem uma consequência muito séria diante de Deus. Mas tem conserto? Tem. Jesus, que é a verdade, liberta a pessoa da mentira. Amém? Entendido? Então, tem solução para o mentiroso? Tem. Agora abre Mateus 5,37. Mateus 5:37. Diz assim a palavra de Deus. Porque aí tem algumas pessoas que podem dizer assim, ai, mas é tão difícil. Quando eu vi, eu já falei uma mentira. Controle na língua. Ó, diz assim, Jesus falando, seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então Jesus deixou bem claro aqui, fale a verdade, seja a tua palavra sim, sim e não, não. Quer dizer, se você decidiu fazer alguma coisa, vai fazer, você vai dizer sim, seja o sim. Mas saiba também dizer não para as coisas erradas. Eu lembro que o meu pai sempre falava isso. Ele dizia, eu cresci ouvindo ele dizer isso, que para um homem de palavra, um fio de bigode tinha muito peso. Não é verdade? Quem sabe você ouviu já isso com certeza? Teu pai já deve ter falado isso? Alguém da tua família? Porque antigamente era assim. Mas como eu falei agora há pouco, hoje em dia, parece que o pecado mais comum no mundo é a mentira. As pessoas mentem e acham que não vai acontecer nada. Mas Jesus disse que seja o teu sim, sim. E o teu não, não. Quer dizer, assuma o que você faz. Assuma o que você falar. Não minta. Não minta. E aqui também, irmãos, porque aqui o contexto aqui do que Jesus disse isso, se você olhar um pouquinho para cima aí na tua Bíblia, está falando a respeito dos juramentos. E aí então Jesus estava dizendo, ó, não jure por nada, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra. E ali Jesus continua falando, até que ele chega no versículo e diz, seja a tua palavra sim, sim, não, não, que disso passar vem do maligno. O que nós entendemos com isso aqui? Sabe aquela pessoa que tem a mania de dizer assim, ai, mas é verdade, eu juro. A pessoa que tem o costume de dizer, eu juro, é porque ou ela já mentiu muito na vida, ou ainda está mentindo. Porque precisa reafirmar, eu juro. Entendido? Então Jesus disse, não jure. Fale sim ou não. E cumpra o que você falou. E ele ainda disse, porque o que disto passar vem do maligno. Então confirma aquilo que nós lemos lá antes, que o próprio Jesus tinha dito, que o pai da mentira é o diabo. É o maligno. Então a mentira vem do maligno. A mentira vem do inimigo, a mentira vem do diabo. A mentira não procede de Deus. Então, se a pessoa se diz ser cristã, não minta. Não minta.
Efésios 4, 25. Efésios 4, 25, diz assim, ó. Mais um alerta para nós contra a mentira. Encontraram? Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha só que interessante. A palavra de Deus então nos orienta. Por isso, deixando a mentira. Então aqui está dizendo assim, ó, esse deixando a mentira significa então que a pessoa antes mentia, né? Ou vivia na mentira, por não ter coragem de assumir a vida que leva, ou qualquer coisinha ali para se livrar de algum problema, ela mentia. E não levava em conta e encostava a cabeça no travesseiro e dormia, sem pensar que aquilo ali era pecado. Mas agora Deus diz assim, por isso deixando a mentira. Então, aquele que mentia, deixa a mentira. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Vocês são o meu próximo. Eu sou a tua próxima. Entendido, irmãos? Quem é o próximo? As pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nós convivemos. Família, amigo, colegas de trabalho, de escola. Próximo. São as pessoas que nos rodeiam. Então a palavra de Deus está dizendo, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Não importa se é uma pessoa que você está vendo a primeira vez na vida, mas chegou perto de você, é teu próximo. Então fale a verdade. Não minta. Porque somos membros uns dos outros. Nós, como cristãos, fazemos parte do mesmo corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Onde esse corpo, a cabeça é Jesus, e a igreja, então, é o corpo. O cabeça da igreja é Jesus. Então, a igreja, sendo o corpo, não pode fazer aquilo que ela quer. Os membros da igreja não podem fazer aquilo que ela quer, tem que fazer o que a cabeça manda fazer. Quem é o cabeça? É Jesus. E se Jesus está dizendo, deixe de mentir, nós temos que obedecer. Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós somos membros uns dos outros. Amém? Então não minta. Não minta. Eu estou aqui falando sem saber a tua vida particular. Eu não sei se você mente de vez em quando ou não. Eu não sei. Mas você sabe e Deus sabe também. Então o conselho é, deixa a mentira e fale a verdade. Em Atos capítulo 5, você pode até abrir, mas nós não vamos ler, eu só vou contar. Tem lá o texto onde fala a história de Ananias e Safira. Lembram desse acontecido? Ananias e Safira? Que mentiram para o Espírito Santo e foram castigados com a morte física no mesmo momento e provavelmente com a morte espiritual, eterna, né? Porque mentiram para o Espírito Santo. Então, pecaram. Mas, por isso então, nós devemos entender que a mentira é muito séria, irmãos. Esse casal tinha vendido uma propriedade, né? Um bem que eles tinham, um terreno, vamos dizer assim, que eles tinham. Porque eles viam que os outros cristãos estavam, porque os primeiros cristãos, eles viviam, tudo era de todos. Ninguém era egoísta a ponto de dizer, não toque nisso porque isso é só meu. Não, os primeiros cristãos vendiam o que tinham e entregavam para os apóstolos, para que aquele dinheiro da venda que eles faziam fosse usado
usado para ajudar os órfãos, as viúvas, aqueles que estavam passando fome. E Ananias e Safira viram isso e quiseram também fazer o mesmo que os outros que estavam fazendo com sinceridade de coração. Mas eles não fizeram com sinceridade de coração. Eles mentiram para o apóstolo e mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo. Porque eles venderam, né? Vamos dizer que eles venderam lá, sei lá, vou dar um valor pequeno aqui, só para nós entender. Venderam por R$1.000. Mas combinaram entre si que diante do apóstolo lá que eles iam entregar, né? Eles iriam dizer, nós vendemos por 500. Então aqui estão os 500 para ser usado no ministério para ajudar as viúvas e os órfãos, para ajudar os necessitados. E os outros 500 eles combinaram de guardar para eles. Então eles mentiram para o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Resumindo só a história. O marido chegou e falou que tinha vendido por 500. Só um exemplo que eu estou dando, tá, irmãos? Morreu na mesma hora. Caiu morto. A esposa veio depois. Foi perguntado, por quanto você vendeu? Por 500. Mas não tinha sido por 500, tinha sido por 1.000. E eles combinaram que iam ficar com 500. Só que ninguém pediu para eles venderem a propriedade deles e nem dar o dinheiro. Eles podiam ter ficado com tudo, pois era deles. Eles não eram obrigados a dar. Mas a atitude da mentira que fez com que eles morressem, porque daí a mulher também morreu. Na mesma hora, morreram porque mentiram para o apóstolo e para o Espírito Santo. Então estão vendo como é séria a mentira? A mentira foi séria lá no início, no Jardim do Éden. A mentira é séria em qualquer época da história da humanidade. Foi muito séria aqui com Ananias e Safira. Então, por isso Deus nos recomenda, não caia na mentira. Para encerrarmos, só mais um versículo que esse eu quero que você abra ainda para nós lermos. Provérbios 11, que isso aqui também é mentira, irmãos. E olha que é uma coisa tão comum hoje em dia. Provérbios 11, versículo 1, que diz assim, ó. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que significa isso? Balança enganosa. Balança enganosa é a mesma coisa que a mentira. Como assim, pastora? Você que tem comércio, meu irmão, você que está sempre, né, convivendo com o público, teus clientes, teus fregueses, não importa a maneira de você chamá-los, mas a balança enganosa é quando você engana alguém que vai usufruir do teu trabalho. Como assim? Vamos dizer, Grazi e Alexandre, eu vou usar vocês de exemplo agora, mas é só um exemplo, por favor não me entendam, eu não estou dizendo que vocês fazem isso, é só porque o exemplo que eu vou usar dá bem certinho com o trabalho de vocês. Se chegar uma pessoa lá na pecuária dos irmãos, por favor, é só um exemplo, tá? Não vão ficar magoados comigo. Ou no comércio da irmã Gessana também, da irmã Joessi, né? Mas eu falei lá do comércio porque é em quilo, tá, Grazi? Por isso que eu usei esse exemplo. Chega lá uma pessoa e diz, ô Grazi, eu quero 1 quilo de ração. Aí a Grazi vai e vende 800 gramas. Entendido? Por favor, irmãos, eu só estou usando eles porque o exemplo fechou aqui, mas não, de maneira alguma eu estou dizendo que eles fazem isso, tá? Por favor, não me entendam mal. Ou a irmã Joessi lá na mecânica dela, chega lá e diz, eu quero tantos parafusos, sei lá, nem sei se você vende parafuso, mas acho que vende, né?
Quero 15 parafusos. Aí ela coloca num envelopinho lá, num pacotinho, mas dá só 14. Entendido isso, irmãos? É balança enganosa. Ou, por exemplo, pode ter alguém aqui que vende leite, não sei, qualquer coisa assim. Aí eu quero 1 litro de leite. A pessoa pode completar aquele leite com água. É balança enganosa. É mentira. E isso é muito comum nos dias de hoje. Então eu falei esse aqui para você entender que quando se trata de engano, é mentira. Ó, balança enganosa. Satanás enganou Eva, veio a mentira. Né? Eu podia ter citado aqui outros casos, podia também ter usado Ai, meu Deus, agora fugiu o nome, irmã, veja que absurdo. Agabe. Mas eu só usei esse exemplo do comércio dos irmãos para vocês entenderem bem. Seja lá o que for na vida, irmão. Se você diz é tanto, olha o que Jesus falou. A tua palavra é sim, sim, não, não. Balança enganosa é a abominação para o Senhor. Né? Ou o irmão Pacheco vai fazer anúncio na rua aí. Só para exemplificar também, para não ficar só os irmãos, tá? Porque eu não estou falando só. Você vai... Não, eu vou fazer tanto tempo de propaganda para você por R$500. Nem sei se é esse o preço, não sei. Isso aí. Aí você prometeu de fazer tal coisa por um valor, mas não completou. Agora também tem o outro lado da história, irmãos. Aqui eu falei dos donos de comércio. Mas tem o lado dos empregados, dos funcionários. Se você é contratado para fazer determinado trabalho, marca um valor do teu salário com o teu patrão. Cumpra, porque senão também se torna em balança enganosa. Porque o que a gente mais vê hoje é, o patrão não está na firma, beleza, vou ficar sem fazer nada. Posso sair mais cedo. Mas espera lá, você combinou, a não ser que você converse, cada caso é um caso. A não ser que você converse com o patrão, tal dia posso sair mais cedo. É diferente, eu estou falando na situação do engano. Meu patrão não está, vou para casa mais cedo. Tem os dois lados, do patrão e do empregado. Ou seja, tudo na vida você deve usar de verdade. A mentira não é só a palavra, mas também são as atitudes. Ficou entendido isso, irmãos? Bem claro isso? E mais uma vez, me perdoe os irmãos por eu usar de exemplo aí. Foi só para ficar bem claro o assunto. Então, olha só, fale a verdade. Fale a verdade. Não importa qual seja a consequência. Fale a verdade. Porque Efésios 4:25, a palavra de Deus diz, deixe a mentira e fale a verdade com o teu próximo. Em palavras, em gestos, em atitudes, verdade. Fuja da mentira. Porque o castigo para a pessoa que mente é o lago de fogo. Você não quer ir para o lago de fogo, né, irmão? Então, viva a verdade. Esse é um dos pecados muito terríveis diante de Deus. E que nós temos que fazer de tudo para não cometer. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Ficou entendido, irmãos? Amém? Mentira não é só a palavra. As atitudes também. Quero que você grave bem isso. Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Mas o peso justo é o seu prazer. Então Deus tem prazer naquele que usa da verdade, de justiça. Age como verdadeiro cristão. Amém?